Abra comigo a sua Bíblia. Esse texto fala um pouquinho também sobre esse incentivo, esse encorajamento à congregação, à igreja. Hebreus capítulo 10, versículos 22 a 25. Hebreus capítulo 10, 22 a 25. Aproximando sua vida de Deus. Aproximando sua vida de Deus. Aleluia. A gente, deixa aberta a sua Bíblia. Aproximando sua vida de Deus. É interessante que na dinâmica da nossa vida, as circunstâncias têm o potencial de nos aproximar de Deus, ou de aproximar Deus da gente, dependendo da circunstância que vivemos. A gente fica muito vulnerável, muito frágil, muito aberto a pensar em Deus, a buscar a Deus no tempo da dor, no tempo da angústia, no tempo do sofrimento, no tempo do pouco, da adversidade. Tem muita gente que se aproxima de Deus porque a circunstância vai forçar ela a buscar a Deus, a se aproximar de Deus. E quando a circunstância muda, fica positiva, melhora, então dá-se a ideia, a sensação de que vamos deixando também essa aproximação, sabe, se esfriando. Alguns pensam que para se aproximar de Deus, viver próximo, ter uma intimidade, um relacionamento com Deus, eles precisam estar fazendo algum tipo de sacrifício para chamar a atenção de Deus. Então alguns fazem votos radicais, levam ao extremo, sabe, seu corpo, suas finanças. Alguns fazem procissões, sacrifícios, para tentar se aproximar de Deus. Se eu fizer esse sacrifício, se eu fizer assim, vou chamar a atenção de Deus, vou me aproximar de Deus. E aí, a gente fica pensando, como manter a nossa vida perto de Deus? Como viver próximo ao Senhor? E nesse texto, irmão, do escritor de Hebreus, no capítulo 10, 22 a 25, vai falar sobre esse conceito, esse tema, de nós nos aproximar de Deus e nos manter próximo a Ele. Amém, igreja? Eu gostaria de ler com vocês, Hebreus capítulo 10, 22, a seguir diz: sendo assim, aproximemo-nos de Deus, olha só, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Versículo 25, igreja: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém, igreja? Aleluia! Olha que maravilhoso! O escritor está dizendo, olha, se é que a dinâmica da circunstância da vida pode nos fazer se movimentar para perto de Deus, ou movimentar Deus para perto da gente, Ele
ele colocou uma base interessante: o dia do Senhor, o fim das coisas, o fim da sua vida. É um tempo, irmão, intenso de reflexão e que nos força a pensar naquilo que é eterno. A vida fica tão minúscula, a vida pode perder tanto sentido ou ganhar tanto sentido quando estamos na reta final da nossa vida, quando passamos um susto, quando ficamos enfermos, vamos então para perto do fim. Aqui o escritor diz de uma referência. Irmãos, quando vocês veem, quando vocês sentirem que o dia do Senhor está chegando, que o fim está próximo, tem que aflorar essa aproximação com Deus. Não por causa disso, porque até mesmo o caminho dessa aproximação é uma base para vivermos continuamente na presença, na aproximação do Senhor. Amém? A sabedoria popular diz que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. E a gente precisa discordar. Precisa discordar. Porque existe apenas um caminho para te aproximar de Deus, para chegar até Deus. E é esse caminho que nós desejamos apontar hoje, nesta noite. Então, pense comigo, irmão. Sinta comigo hoje. Para se aproximar de Deus, você precisa, em primeiro lugar, revelar diante dele a sinceridade do seu coração. Pastor, por que quando a gente está no pouco, na enfermidade, ou perto do fim, sentindo o fim, quando a gente está frágil, a gente parece que está ficando mais perto de Deus? Por quê? Porque essas condições nos levam a uma sensibilidade que aflora a verdade em nós. A verdade de que somos pó, a verdade de que nossos dias terminam, a verdade de que não temos força mesmo, como pensávamos que tínhamos, que não temos tanta condição assim como pensávamos. Então nós nos encontramos com nós mesmos, com o fim de nós mesmos, e somos forçados a pensar em Deus. Somos forçados, nessa estrutura que temos, de que a vida é muito mais do que isso. Então, sabe, a ideia de Deus, o valor de quem é Deus, começa a ser aflorado em nós. E nós começamos a jogar limpo com a gente mesmo. Porque quando a gente está bem, irmão, a gente está fofo, a gente está com dinheiro, a gente está com saúde, a gente está com força. Sabe quando a gente está com ânimo? Parece que nada detém a gente, parece que nada pode parar a gente. Não é? É interessante que a Bíblia diz que é melhor você estar na casa de luto do que numa casa de festa. Porque na casa do luto você vai refletir sobre a vida, mas na casa de festa você não vai parar para pensar na brevidade da vida, na eternidade da vida. Então, irmão, a sinceridade do coração é uma condição, é um ambiente em que aproxima o Criador, aproxima Deus da gente, que abre um caminho de a gente se aproximar dEle, até mesmo porque Ele é verdade. Amém, igreja? E a base que nós perdemos da presença dEle foi porque nos enganamos com a mentira. Então, quando nos envolvemos com a verdade, nessa dimensão de dentro de nós para fora, começamos a sentir Deus,
a perceber Deus. Aleluia. E aí é que nós vamos ver o texto dizendo: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Aleluia. Coração sincero. Ó, irmão, se você não for sincero, se você não for verdadeiro, você está longe de Deus. Pastor, eu já me aproximei muito de Deus. Amém. É o tempo que você está vivendo a verdade. Quando você fala a verdade, quando você exalta a verdade, quando você luta pela verdade, quando você paga o preço da verdade, seja qual for o custo dela na sua vida. Porque vai ter hora que a vida vai fazer um checkmate. Ou você fala a verdade e de repente tem prejuízo, ou você fala a verdade e de repente perde, ou você fala a verdade e você tem desvantagem ou até morre, ou você vai continuar na mentira, para dar um jeitinho de ganhar, de ter vantagem, um pouco. Você vai acreditar na mentira. Desse modo, você está na beira do pecado, e o pecado nos separa de Deus. Nos aproximemo-nos, ou aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Irmão, é tão bom quando a gente conversa, marido e esposa, pais e filhos, irmãos, quando a gente conversa de coração. É um momento maravilhoso, quando os maus entendidos, os enganos da nossa comunicação ineficiente, que nos distancia. A gente tem tanta treta, a gente tem tanta diferença, a gente fica tão longe um do outro, porque a gente ouviu falar, porque você falou uma frase, você entendeu outra coisa, e a comunicação, irmão, que foi ineficiente. Sabe quando a gente escuta, como o pastor pregou no domingo passado, ouve e não escuta? A gente faz tanto embaralho, e a gente vai se distanciando da sinceridade do coração das pessoas, da gente. Isso vai criando uma barreira entre nós, irmãos. Isso vai criando uma barreira entre nós, família. Isso vai criando uma barreira entre nós, marido e mulher. E você vai dizer, porque ele só pensa assim, porque pensa assim, não, eu não vou nem falar com ele, porque eu já sei qual vai ser a resposta dele, ele é assim. E quando é maravilhoso, quando a gente consegue superar esses distanciamentos, e a gente consegue numa madrugada, numa tarde, numa conversa de coração para coração, aonde a gente coloca então a revelação do nosso coração. Amém, queridos? Isso nos aproxima, isso nos cura. Assim também é com Deus. Quando é que você passou uma madrugada chorando, falando com Ele? Quando é que você conseguiu entender o que Ele disse na sua palavra de maneira profunda? Não foi só letra, foi espírito, foi coração dele falando contigo. Quando é que você não conseguiu dormir, porque você está ouvindo Ele, está falando com Ele, de coração? Quando é que você rasgou seu coração, na presença dEle, dizendo que você é fraco, que você não pode, que você está com medo, que você está inseguro? Quando é que você conversou com Deus, e Ele ouviu o teu coração? É isso que vai nos fazer sentir pertinho de Deus. Ah, irmão, que coisa maravilhosa é nos aproximar assim de Deus. Deus não atende orações
religiosas. Deus quer fazer em seu coração um altar de manifestação. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Você vai acompanhar comigo no telão para ser mais rápido aqui. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, queridos. Olha o texto que diz assim: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia. Lá onde? Onde é que a gente encontra Deus? É incrível, irmão, porque a gente cultiva a cultura de estar na igreja, porque olha só, que ambiente que a igreja nos dá, aonde o pastor, o presbítero, a missionária, o irmão, vai dar um testemunho, vai cantar, vai profetizar a palavra, e nós criamos um ambiente de intimidade da voz de Deus. Nós vivemos esse aspecto de aproximação com Deus. Mas, irmão, se você vem para esse ambiente, que é tão propício para ouvir a voz de Deus, para a gente se aquecer, se aproximar da obra de Deus, das coisas de Deus, da voz de Deus, aqui você, irmão, ficar indiferente, você fechar seu coração. A voz de Deus está falando, a palavra está sendo profetizada, mas você fechou o seu coração, você fechou os seus ouvidos. Então você não consegue encontrar Deus. Tem gente, irmão, vivendo o novo do céu, profundidades da presença de Deus, ouvindo esse sermão, mas outros talvez estão distantes. O coração está fechado, ou o coração está distraído, conforme aquela parábola que Jesus ensinou, do homem que sai para semear, e a semente vai, mas o coração, o solo, é diferente um do outro. Então, acharemos o Senhor, quando nós o buscarmos de todo o coração, de toda a nossa alma. Amém, queridos? Ainda em Jeremias, quero reforçar essa verdade da palavra. Em Jeremias 29, versículos 13 a 14 até a parte A, irmãos. Abra aí, grave isso, coloque aí, grifado na sua Bíblia, porque vira e mexe a gente está falando, né, desse versículo, mas a gente não sabe onde está. Então lá em Jeremias 29, 13 a 14, vai dizer assim, irmãos. Olha, essa declaração aqui eu fico... Olha como Deus fala com a gente, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz, versículo 13 do capítulo 29 de Jeremias: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Olha o que ele diz, para quem vai buscar ele de todo o coração: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Ele está falando dentro de um contexto para Israel, mas essa verdade é aplicada para qualquer cativeiro que você possa estar passando, principalmente no cativeiro. Ele está dizendo que vai se deixar ser encontrado. Amém, irmãos? Eu me deixarei ser encontrado. É mais ou menos, irmão, quando a gente brinca de esconde-esconde, né? Eu brincava de esconde-esconde com a Anne Caroline, agora ela está com 12 anos, né, filha? 12 anos. Daqui uns dias, 15. Daqui uns dias. Aí com a Luísa a gente brinca. Ainda bem que está o Ian, né? Está renovando aí. Aí
brincava com ela, a gente se divertia. Só que eu, que sou grande, tenho a esperteza, eu ia me esconder na brincadeira, eu tinha cada ideia de eu me esconder que a Anne nunca ia poder me achar. E quando os filhos são muito criancinha, você se esconde deles, e eles não têm noção que você pode estar ali atrás da cortina, atrás do sofá, não é verdade? Eles querem a graça de te encontrar, não a graça de se esconder. A graça não está em se esconder, a graça está em se encontrar. E aí então você se esconde de uma forma que faça a criança perceber que ela pode te encontrar. Amém, irmãos? Você deixa o pezinho de fora, você faz o volume, né, que não é fácil deixar de não fazer volume atrás da cortina. E aí ela vai, quando ela vê seu pezinho lá, ela já vai se animando, porque agora eu estou para me encontrar com o papai. Amém, igreja? E assim é com Deus, irmãos. É o que ele está dizendo, eu vou deixar a aba da minha glória de fora. Você vai passar pelo cativeiro, você vai passar pelas dificuldades, você vai passar pelas circunstâncias adversas, mas eu estou lá, eu estou por perto, eu vou me deixar ser encontrado. Amém, irmãos? Talvez muitos irmãos vão ficar batendo cabeça, é difícil, não vai dar, estou com medo, vamos morrer, o mundo vai acabar. Só que tem gente brincando de se encontrar. Tem gente se encontrando. Amém, igreja? Amém, queridos? Aleluia. Segundo, para nos aproximar de Deus, precisamos demonstrar confiança na redenção em Cristo. Você quer se aproximar de Deus? Você tem que crer em Jesus. Você tem que se render a essa obra, a essa verdade, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo. O texto diz, na sequência aí da nossa base, Hebreus 10, 22, a parte B diz, com plena convicção de fé, irmão, se aproxime de Deus, com coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ou seja, qual é a única condição de convicção de fé, de aspersão, de purificação de nossa consciência culpada? Quem é que pode tirar nossa culpa? Quem é que pode perdoar nosso pecado? Se não é o sacrifício perfeito da cruz, do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aqui ainda fala, tendo nossos corpos lavados com água pura, ou seja, confirma no seu corpo, estende no seu corpo, exterioriza no seu corpo, a purificação, a consciência de perdão das suas culpas na sua alma. Está falando do batismo, está falando desse processo de santidade comportamental. É uma purificação que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Amém, irmãos? E isso é uma constância. A vida do crente, irmão, é uma constância de convicção, de redenção de suas culpas. Ô, irmão, se você é crente e deixou de se sentir culpado, como é que faz isso, irmão, para um crente? É o seguinte, é que a gente vai ficando crente, e aí a gente vai participando de vigília, de oração, de culto, começa a fazer boas obras. Daqui a pouquinho, irmão, você está tão concentrado nessas virtudes, que é tão boas, agradáveis, e daqui a pouquinho talvez você nem percebe que você ainda continua pecador, irmão. Você continua ainda com as falhinhas. Mas aí você atropela, né, essas coisas, porque enfim, agora você vai no culto domingo, você dá o dízimo,
Você faz a boa ação ali, a boa ação aqui, você faz a campanha, você vai na vigília. Irmão, não atropela seu momento de queda, porque você pode esquecer que é pecador. E eu vou te falar para você aqui, talvez você não vai me entender, mas Deus vai preferir muito o momento de intimidade, quando você estiver no chão, lembrando de onde caiu, do que quando você estiver, irmão, no reteté lá na vigília. São 2 momentos de intimidade com Deus. E eu vou te falar, entre 2 momentos que eu citei aqui, que é mais importante para a sua vida, é você se rendendo em choro pelo seu pecado, do que fazendo festinha e arrepio no reteté. Isso aqui, meu irmão, é uma coisa maravilhosa. Só que a gente não pode perder também o nosso primeiro amor. Lembrar de onde nós caímos. Vocês têm boas obras, vocês têm dinheiro, vocês fazem acontecer a coisa. Só que eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. O primeiro amor é aquele que você olha, é aquela primeira olhada para Jesus na cruz, em que você se olhou nele e você teve a redenção de todos os seus pecados. Você é consciente dos seus pecados. Amém, igreja? Irmão, por favor, não troque o reteté, o momento de reteté, pelo momento de intimidade, de redenção, de perdão, de arrependimento do seu pecado. Ah, pastor, é só reteté hoje. Eu vou falar para você, irmão, não precisa nem chupar os dentes aqui para falar, irmão. Você é pecador. Tu faz pecado. Quando queriam, assediar o apóstolo Paulo com relação às suas virtudes, sua condição de apóstolo, de revelação, de ser usado por Deus, ele fala assim: olha, o que eu vou me orgulhar aqui é da cruz de Cristo. E vira e mexe, o apóstolo Paulo lembrava que ele era um dos piores pecadores. Amém, irmãos? Amém, queridos? Isso nos deixa próximos de Deus, nos mantém, irmãos, nos mantém. Nos mantém. Nos mantém perto dele. Para se aproximar de Deus, você precisa se aproximar da redenção, do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o caminho para se chegar a Deus. Quer chegar a Deus? Quer se aproximar de Deus? Tem que passar pela cruz. Tem que passar por Jesus. Amém, meus irmãos? Em João 14, 6 a 7, só vai confirmar que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Amém? Ainda um outro texto, irmãos. Efésios capítulo 2, versículos 13, 16 e 18. Abra sua Bíblia agora comigo aí, me acompanhe. Efésios capítulo 2, versículos 13, o 16 e o 18. Glória a Deus. Vocês lembram do ladrão lá na cruz? Né? Tão pertinho de Jesus. Tão pertinho de Jesus. 2 ladrões. Um do lado, o outro do outro. Um olha para Jesus e se rende. Ele se rende. Ele assume seus crimes.
Ele assume que foi um homem pecador e falho a vida toda, um criminoso. E ele diz: eu mereço estar aqui. Ali ele assumiu o seu pecado, sua falha. E ele aponta para Jesus dizendo: esse homem é inocente. Ele deve ser o Redentor, ele deve ser o Messias que viria. Eu creio que o Senhor é o Messias. Eu creio que o Senhor veio do céu. Eu creio que o Senhor está indo para o céu. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém, igreja? O outro, criminoso a vida toda, se aproximou de Jesus, estava ali pertinho de Jesus, mas ele não confiou na redenção da cruz de Jesus. Ele continuou orgulhoso, ele continuou vaidoso, ele continuou confiando nele mesmo e não se rendeu. Amém, queridos? Então, para se aproximar de Deus, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Para se aproximar de Deus, tem que ter consciência das suas culpas, e consciência de que Ele purifica você, que Ele fez uma obra para purificar seus pecados, e isso, meu irmão, é uma constância, é um processo de santificação em você todo dia. Amém? Efésios 2:13, eu quero ler com você. Diz assim, irmão, quem está acompanhando, diga amém. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo. Amém, igreja? E aí o versículo vai dizer também, versículo 16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual destruiu a inimizade. E aí o versículo 18, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Amém? O texto vai nos falar dessa distância que tínhamos de Deus, por causa do pecado, e é o pecado que nos distancia de Deus, que nos separa de Deus. Então agora o corpo de Jesus naquela cruz, o sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, então agora nos fez reconciliar com Deus, nos aproximar de Deus. Essa é a base da reversão do pecado que nos distancia de Deus, a redenção do sangue. Então, se o pecado nos distancia, o arrependimento desse pecado no sangue de Jesus, na cruz de Jesus, no corpo de Jesus, me aproxima de Deus. Amém, igreja? Amém, queridos? Você não precisa ficar andando de joelhos quilômetros. Você não precisa estar colocando dinheiro, e muito dinheiro, no altar, fazendo sacrifícios. Você pode se aproximar de Deus, tendo consciência de que é um pecador, e se manter próximo a Ele. Amém, queridos? Aleluia. Terceiro, coloque sua esperança nas promessas de Deus. Como me aproximar do Senhor? Você precisa, irmão, ter a mente, coloca a tua mente nas coisas do alto, coloca a tua mente nas promessas de Deus. Irmão, quando vier o tempo da sombra da morte, quando vier o tempo difícil, quando vier o tempo da escuridão, lembra do que Deus te disse, lembra do que Deus te prometeu na luz. Porque, irmão, nós vamos ter caminhadas difíceis aqui. Lembra lá de Jesus, irmão? Quando foi batizado, estava tudo maravilhoso. Que ambiente favorável. Jesus bonitinho, rosadinho, hidratadinho, fazendo o seu batismo naquela água do Jordão. Aquela multidão ali junto com João, profeta. Que coisa gloriosa, o céu abriu, todo mundo escutou, principalmente Jesus. Este é meu filho amado em quem tenho alegria.
este é meu filho. João olha para Jesus e diz: é o Cordeiro de Deus. Uau! Que momento, irmão! Só que depois desse momento de luz, de holofotes do céu com a terra, de Jesus ouvir do céu, da boca de Deus, a voz: você é meu filho, ele foi levado para o deserto. E no deserto, irmão, Jesus estava rosadinho, fofinho, bonitinho, hidratadinho, alimentadinho. Aí agora o negócio se desconfigura. Jesus vai se desidratando, ficando feio, fedido, passa 40 dias e 40 noites num deserto, com fome, com frio, com sede, e o diabo vem. E é nesse momento em que não está tudo positivo, que não está tudo fofo, que não está tudo rosado, que não está tudo cheirosinho, que não está tudo perfeitinho. É nessa hora que você tem que lembrar do que Deus te disse, do que Deus prometeu para você, irmão. Essa é a hora de você lembrar. Quando o diabo veio e disse para Jesus: transforma essas pedras em pães. O que Jesus lembrou o diabo, irmão? Satanás, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra. Aí ele lembra lá do Jordão: o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando você passar pelo deserto, irmão, quando você passar por dias difíceis, sabe, irmão, é a hora de lembrar das promessas, é a hora de lembrar do que Deus já te disse, irmão. Tem gente, irmão, que entra no deserto e já se apavora e diz: o relatório é: nós vamos morrer, a igreja vai acabar, o trem vai azedar, o troço vai esparramar. Só que tem gente lembrando, concentrado: opa, peraí, Deus nos prometeu, Deus disse, Deus está conosco, Deus está aqui, Deus está no controle. Amém, irmãos? Amém, igreja? Aleluia. E aí o versículo da base desse ponto, irmão, de nós colocar nossa esperança nas promessas de Deus, nossa esperança na fala de Deus, daquilo que está escrito, daquilo que Ele escreveu, irmão, na história da sua vida, certezas profundas de Deus, irmão, que saíram daqui desse livro e se tornaram um livro aí, na tua mente, no teu coração, irmão. E ele diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, igreja, é fiel. Amém, irmãos? Amém, queridos? Ele é fiel, Ele prometeu, Ele está com a gente, amém, queridos? No fogo Ele passa com a gente, na água Ele passa, enfrentando o coronavírus, nós vamos junto, amém, queridos? Posso ouvir um amém? Para viver ou para morrer, irmão? Seria uma honra morrer lutando pela fé. Isso diz que você viveu pela fé. Amém, irmãos? Para se aproximar de Deus, você precisa se aproximar de suas promessas. O Salmo 18:30, irmão, vai dizer, eu quero ler rapidamente, diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Amém, igreja? Aleluia, Ele é o nosso escudo. Em 1 João 2, 24 a 25, queridos, vai dizer assim, 1 João, Evangelho de João, capítulo 2, 24 a 25, diz assim: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneçam em vocês. Olha para o irmão que está bem pertinho de você e diz assim: irmão, cuida para você
permanecer naquilo que ouviu desde o princípio. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso primeiro amor com Jesus, nosso primeiro amor com a igreja é tão genuíno, irmão, tão genuíno, que talvez, irmão, no meio do caminho, você quer desistir. Quando é que a gente quer desistir, irmão? Pode saber que fase que é no meio. Ninguém quer desistir no começo, mas quando chega no meio da vitória, no meio da bênção, no meio da promessa, a gente tende a desistir. Aguenta firme, irmão. Lembra daquilo que você ouviu no começo. Permaneça firme. Amém? Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém, igreja? Aleluia. Irmão, se lhe faltar calibre do que Deus já disse, lembra pelo menos dessa verdade: você tem vida eterna. Amém, irmãos? Você tem vida eterna, irmão. Você já venceu a morte. Aleluia. 4. Para se aproximar de Deus, para viver próximo a Deus, irmão. Isso aqui são verdades. Você precisa demonstrar compaixão pelas pessoas. Como é que eu mantenho minha vida perto de Deus? Mantendo minha vida perto das pessoas. E não é perto para causar confusão. Não é perto para ficar desconfiando. Não é perto para ficar julgando, irmãos. É perto para compartilhar a vida. É perto para poder ser ajudado mutuamente, para ajudar. É perto, irmão, para participar com a vida. É perto para amar. É perto para ter compaixão. É perto para se colocar no lugar do outro. Isso faz a gente ficar perto de Deus. Se a gente fica perto de pessoas assim, a gente fica perto de Deus, irmão. O versículo 24 de Hebreus 10, nossa base, diz: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Amém, igreja? Ó, irmão, a igreja é maravilhosa, porque a natureza da igreja é isso, é a gente ficar perto, a gente ficar junto um do outro, para nos incentivar ao amor. Amém, queridos? Lembrando do amor de Deus, lembrando de a gente nos amar e praticar a boa obra de Deus. Amém, queridos? Isso é a igreja. E agora nem perto a gente pode ficar, né? Não é verdade? Mas dá para ficar praticando boa obra, assim não? Dá ou não dá? Dá para continuar amando o irmão mesmo um pouquinho de longe? Dá. Dá. Para se aproximar de Deus, você precisa se aproximar das pessoas. Olha só, irmão, o que Deus diz. Abra comigo aí você, eu acho que você já gravou aí, já destacou esses versículos, mas abra lá e confira se você já destacou. 1 João capítulo 4, versículo 20 a 21, abra a sua Bíblia, já vamos indo para o encerramento. 1 João capítulo 4, versículo 20 a 21, abra comigo a sua Bíblia, irmão. Olha o que diz a palavra: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Bom, olha para mim aqui, querido. Vamos resolver isso? Nós temos que resolver essa conta aqui. Não dá para ficar postando frases no Facebook, nem estampando nas suas camisetas, que você ama a Deus, mas que você não está bem com a sua esposa,
E quando eu digo não está bem, irmão, que a gente vai ter divergências. Mas a gente precisa ter coração sincero para se tratar. E ficar bem. Isso é amar. Amar onde tudo suporta. Onde tudo espera. É amar. Não dá, irmão, para você colocar isso no para-choque do seu carro, um adesivo atrás do seu carro, e você ser um monstro no volante, irritado. Eu tenho medo de colocar o adesivo da igreja no carro, da igreja, entendeu? De vez em quando eu furo, eu vou confessar, irmão, de vez em quando eu furo um sinal aqui, mas quando já está assim 11 horas da noite e tal, né? Mas eu estou furando. Aí você já pensou um adesivão da igreja ali? Quando a gente faz aquelas falhas, né? E vem cá, irmão, a gente se transforma no trânsito, sim ou não, irmãos? Tem uma história que diz que o irmão colocou um adesivão bonito, de crente, atrás do carro. Se você é crente, sorria, buzine. E o irmão que parou atrás dele, naquela muvuca, acho que em São Paulo, assim, achou legal. Ô, rapaz, eu sou crente também, começou a buzinar. Pá, 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 pá. O irmão saiu do carro da frente, mais transtornado. Foi no vidro do cara, deu tapa no vidro, deu mortal para trás. Você está doido, você está não sei o quê. O cara baixou o vidro e disse: não, meu irmão, é que eu vi o adesivo lá, e eu achei legal, porque eu também sou crente. Por isso que eu buzinei. Então, irmão, não dá para afirmar que você ama a Deus se você consegue odiar o seu irmão permanentemente. Não dá. E o irmão você está vendo, Deus você não está vendo. Então Deus está te chamando de mentiroso. Você não consegue amar essa pessoinha que está aí pertinho, que você vê, então como é que você vai conseguir me amar? Não dá, irmão. Amém, queridos? E para encerrar, 5, a quinta verdade aqui para te deixar próximo a Deus é pertencer à igreja de Jesus Cristo. Pertencer à igreja de Jesus Cristo te mantém próximo de Deus. Como, pastor? O versículo 25, queridos, diz assim: não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém, igreja? Para se aproximar de Deus, você precisa se aproximar da igreja de Jesus Cristo. E quando eu estou falando da igreja de Jesus, irmão, eu não estou falando do sistema, eu não estou falando dos dogmas religiosos, eu estou falando da essência, eu estou falando de a gente pertencer numa convicção de fé, de princípios, e de nós convivermos em comunhão com esta igreja que é o corpo de Jesus. Para encerrar o versículo Colossenses 1:18, abra comigo a sua Bíblia, deixa lá, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Não deixemos-nos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Nesse texto eu gostaria de incentivar você, irmão, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que a gente vai se acostumando então agora com um padrão que é ficar distante, que a gente vai ficar com um padrão de ficar em casa, e aí tem muita gente pegando vácuo, né, para descansar, para se afrouxar. Amém, queridos? Você tem toda a justificativa para ficar em casa, principalmente se você está num grupo de risco e tal, mas eu quero falar com esses irmãos que têm condição de vir voltando à igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja, amém, queridos? Não deixemos. Irmão que está em casa e pode vir para a igreja, é hora de a gente fazer um pouquinho de sacrifício, um pouquinho de fé, porque nós não podemos cair no costume de alguns e ficar sem vir. Amém, irmãos? Escuta só, eu não estou falando para você vir
De qualquer maneira, eu estou falando para você que tem condição de vir, mas que ainda está aí sem vir, tá bom? É esse irmão que eu estou falando. Não fique longe. Você pode vir? Venha, participe. Até mesmo porque a gente tem condição de lotar 2 cultos aqui nessa 130 cadeiras para nós, amém, irmãos? Papai e mamãe, a gente entende, né? Um culto só, agora a gente tem uns cultos nos sábados, lá no Colina Verde. Então, de repente, a mamãe vai lá no sábado, no Colina Verde, faz isso com a família, irmão. E o papai vem no domingo aqui, no outro final de semana vocês invertem. Amém, meus irmãos? Venha, participe, no nome de Jesus. E Colossenses 1,18, fique de pé, por favor. Eu quero ler com vocês, e nós vamos orar, encerrando. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Amém, irmãos? Você precisa pertencer à igreja, porque para estar ligado a Jesus, aliás, para estar ligado a Jesus, Ele é o cabeça, você tem que participar do corpo. Amém, queridos? Não tem como você estar ligado à cabeça sem estar no corpo. Sem estar no corpo. Não tem como estar ligado à cabeça sem estar no corpo. Você precisa pertencer ao corpo, pertencer à igreja de Jesus. E quando digo isso, não é que o teu nome esteja 40, 50, 60 anos no hall, no livro da igreja. Não. É porque seu nome está no livro da vida. E porque está no livro da vida, você está ligado à cabeça, que é Cristo. Você está no corpo, que é a igreja. Amém, irmãos? Aleluia. Feche os teus olhos. De todos esses pontos e verdades que nós ministramos, você está perto de Deus? Você caminha perto do Senhor? Você tem um coração sincero diante dEle todo dia? Você demonstra confiança na cruz? Você sempre está agradecido pelo perdão e sempre está se arrependendo dos seus pecados? Falar nisso, sábado que vem, uma ótima celebração para a gente se render a essa verdade de que somos pecadores, mas que somos perdoados. Amém, igreja? Você tem colocado sua esperança na promessa, no que Deus já te disse? Você renova essa esperança naquilo que Deus prometeu? Você tem demonstrado compaixão pelas pessoas? Meu Deus, você se sente ligado, pertencendo à igreja de Jesus? Irmão, você que tem pensado em desligar-se da igreja por causa do irmão X, do irmão Y, por causa do coronavírus, por causa de qualquer coisa, lembre-se, você precisa estar ligado à cabeça, que é Jesus. Amém?